Boa tarde. Vamos apresentar um trabalho titulado Maternidade Interrompida, a atuação da psicologia diante de mãe e bebê internados no contexto da pandemia Covid-19. Apresentado por mim, Natália, Camila, Gabriela, Letícia e Anne. A pandemia da Covid-19 tem ocasionado diversos questões psicossociais à população a nível mundial, com consequências nas relações familiares, sociais e econômicas. Aqui no Brasil, o da Saúde orienta que as gestantes e puérperas até o 14º dia de pós-parto são consideradas grupos de risco, devido à maior possibilidade de complicações quando contaminadas, principalmente no último trimestre da gravidez, que é o nosso caso. O espectro de manifestações clínicas observadas nas gravidez infectadas é amplamente variável, indo do estado assintomático a quadros graves e potencialmente fatais. Então, trata-se de um trabalho de estudo descritivo dos tipulados de experiência a partir das intervenções realizadas por psicólogas, preceptores e residentes no hospital universitário a uma paciente no terceiro trimestre de gestação submetida a cesárea de emergência durante a internação da UTI devido à Covid-19. E tem como por objetivo proporcionar reflexão acerca das possibilidades e desafios da psicologia, junto à equipe multiprofissional para qualificar e humanizar a assistência a paciente, bebê e familiares em tal contexto. Então, agora a gente vai trazer um pouquinho do caso em si. A gente colocou o nome fictício de Maria para essa paciente. Ela é uma paciente que tem 37 anos, trabalhava como professora na área de educação especial, tem uma rede de apoio efetiva, na qual no momento da internação a principal rede dela era o companheiro. A gravidez foi uma gravidez não planejada, inclusive logo no início do relacionamento, então eles estavam naquela fase de formando esse casamento junto com a maternidade e paternidade, e eles conviviam com um processo de adoecimento na família da paciente. Então, o irmão e a mãe eram portadores de doença crônica, no qual precisavam de cuidados constantes, e a principal cuidadora na época era, inclusive, a própria paciente. A gente conheceu essa paciente, ela passou por diversas unidades diferentes aqui no hospital. E o primeiro contato que a gente teve com ela foi na unidade de tratamento intensivo, no qual ela chegou muito grave, com nível de saturação de oxigênio baixo, precisando de ventilação mecânica, foi entubada. E depois de uns 2 dias internados na UTI, a equipe médica decidiu que seria necessário fazer uma cesárea de emergência para diminuir ali os riscos para o bebê. Por isso que a gente colocou o nome desse trabalho como maternidade interrompida, né? Ali, naquele momento, uma mãe entubada, sem saber do que estava acontecendo, foi submetida ao parto. Depois, essa mãe, ela se recuperou daquele risco mais imediato e ela conseguiu alta para ir para um leito de enfermaria. Então, ela foi para a Clínica Cirúrgica 2. O nome cirúrgico não é porque ela precisava de algum procedimento nessa área, é porque era realmente a unidade que tinha vaga, que podia aceitá-la. Então a Maria foi para a Clínica Cirúrgica 2, porém num grau de desorientação bem grande ainda, que é comum quando saem da UTI, e tinha momentos que ela acreditava que ainda estava com o bebê na barriga, que era difícil para ela ainda sobre os efeitos dos sedativos da UTI, entender esse novo contexto, que ela já tinha sido submetida à cesárea, e tinha momentos que ela sequer lembrava que ela estava grávida antes de vir para o hospital. Então ela teve oscilações bem frequentes ali. E nesse momento o bebê continuou na UTI neonatal. Depois, esse bebê saiu desse risco imediato e conseguiu também ser transferido para um leito de enfermaria, que seria a pediatria. E foi quando a mãe viu pela primeira vez a bebê ao vivo, né? Essa mãe, ela ficou numa condição acamada aqui no hospital,
ela não conseguia ter mobilidade, ela tinha uma fraqueza muscular muito grande, então ela não conseguia visitar esse bebê. A gente precisava organizar para fazer o caminho contrário, do bebê visitar a mãe. Então, por isso, enquanto o bebê esteve na UTI neonatal, não foi possível visitar a mãe. Quando o bebê foi para a pediatria, foi a primeira vez. E quando a equipe estava conseguindo, a equipe dessas diferentes unidades, fazer toda uma rotina para proporcionar que cada vez mais esse bebê visitasse a mãe, aconteceu uma intercorrência. Essa mãe teve que ser transferida para outra clínica, ali no nosso ponto 3, que é a clínica cirúrgica 1, que na época funcionava como uma clínica de isolamento. Então ela foi para ali porque ela estava com uma bactéria multiresistente. E ali teve que ter todo um rearranjo de novo com as equipes, novas discussões de caso, porque se tinha muita preocupação com os riscos biológicos dessa mãe e desse bebê, né? De estarem convivendo, sendo que essa mãe tinha essa bactéria multiresistente. E a gente da psicologia trouxe muito dessa discussão da preocupação para os riscos afetivos, da gente não proporcionar esse contato tão importante entre mãe e bebê nesse início de vida. E aqui teve um agravante. Esse bebê, ele mesmo saindo da UTI, ele ainda tinha um risco de óbito, porque ele estava com uma sequela muito grave, ainda em decorrência do Covid da mãe, né? Então, tinha muito essa preocupação, como que a gente não vai proporcionar esse contato entre mãe e bebê, ainda mais numa situação dessa. Mas, por fim, o bebê conseguiu receber alta hospitalar e uns 2, 3 dias depois foi a mãe que recebeu também essa alta hospitalar. Então, durante todo esse tempo, em diferentes unidades, foi realizado o atendimento psicológico aos familiares, né? Tanto presencial aos familiares que estavam aqui, que vinham, quanto por telefone, informações sobre a rotina hospitalar, né? Em alguns momentos, assim, a família até apresentava uma dificuldade de entender, mas por que agora o bebê não pode visitar mais a mãe, e até um medo, né, dessas visitas por causa desses nomes, bactéria multiresistente, quarto de isolamento. Foi realizadas visitas virtuais, principalmente quando o bebê ainda estava na UTI, né? Então a mãe conseguia ver esse bebê através de videochamada, atendimento psicológico à paciente, né? Ela demonstrava assim muito gratidão de estar viva diante de uma doença dessa tão séria que acarretou a morte de tantas pessoas, né? Muita gratidão por estar aqui com a bebê, mas ao mesmo tempo muito assustada com tudo que estava acontecendo, até porque, como eu falei, ela ficou numa situação acamada, inclusive depois de sair do hospital, e toda a dificuldade aqui dentro de ter contato com a filha, e lá fora tem contato com a filha, mas uma dificuldade de fazer os cuidados, sempre precisando da ajuda de alguém. A discussão do caso com a equipe multiprofissional dessas diferentes unidades que a gente expôs aqui, né? Então, quem trabalha no hospital convive muito com isso, cada equipe trabalha de uma forma, tem um entendimento, e quando a gente tem que passar um caso por várias equipes, o caso se torna mais complexo, foi isso que nós observamos, mas também muita empatia de todas as equipes, muita solidariedade, né, de todos muito preocupados com essa situação. E os encaminhamentos para a rede de saúde, que essa mãe saiu daqui precisando de acompanhamento, principalmente nesse primeiro momento da fisioterapia, né, a bebê retornou para consultas com a pediatria, e ali a gente também continuou tendo contato com a mãe, com o bebê, nesses próximos retornos aqui no ambulatório do hospital. Então, como conclusão, a atuação da psicologia foi essencial para auxiliar na adaptação ao puerpério, principalmente diante das intercorrências ocasionadas pelo adoecimento do Covid, ajudando essa mãe a fortalecer as estratégias de enfrentamento e com foco na prevenção dos agravos em saúde mental, de forma a promover o vínculo entre mãe e bebê. Colocamos aqui o contato da Natália, caso alguém tenha alguma dúvida, precise entrar em contato, e agradecemos a atenção.